essa revisão aqui na nossa última aula antes da prova, certo? Para essa revisão, eu separei 4 questões dos 4 principais assuntos que vão cair na prova. Então, essa revisão vai estar bem no nível da prova, bem do jeitão e bem a cara da prova, certo? Então, vamos lá. Primeira questão, ela é sobre propriedades dos fluidos. Lá no início, quando a gente viu viscosidade, certo? Então, o que fala a primeira questão? Fala aqui, uma mesa de ar é uma superfície plana e larga usada para suportar objetos pesados sobre uma fina camada de ar que permite que os objetos sejam movidos com baixo atrito. O ar é bombeado através de pequenos furos próximos uns dos outros na superfície da mesa. Então, eu tenho uma mesa e tenho uma placa, certo? No caso desse exemplo, uma mesa e uma placa em cima dessa mesa. Só que entre essa placa e a mesa, a gente tem uma espessura de ar, certo? Considere uma placa pesada de 1 metro quadrado, suspensa em 1 milímetro acima da mesa sobre a almofada de ar. Então, a mesa, a placa e entre a placa e a mesa, 1 milímetro de ar. Que força é necessária para mover a placa a uma velocidade de 1 metro por segundo ao longo dessa mesa? Sendo que é dado o coeficiente de viscosidade dinâmica ou absoluta, que é 2,18 vezes 10 a menos 5 Pascal vezes segundo. Lembram que esse mi, não esqueça, o coeficiente de viscosidade dinâmica ou absoluta, certo? Então, vamos lá. A gente quer o quê? Quer a força necessária para mover essa placa com essa velocidade de 1 metro por segundo. Qual fórmula a gente vai recorrer, gente? Vamos lá. A fórmula lá de tensão de cisalhamento. Tensão de cisalhamento é igual a μ vezes du dy. Quem que é du dy? É a derivada da velocidade espessura do fluido. Só que, como a gente está trabalhando com grandezas constantes, o du passa a ser simplesmente a velocidade constante e o y passa a ser a espessura de ar, certo? A espessura do fluido entre a mesa e a placa. Só que eu não quero a tensão de cisalhamento, eu quero a força. E vocês sabem que tensão é igual a quê? Força sobre área. Isolando a força, a gente tem que a força é igual a μ vezes a área vezes du dy. Quem que é μ? Coeficiente de viscosidade dinâmica, que é 2,18 vezes 10 a menos 5. Aqui, certo? Quem que é a área? Sim, lembrando de colocar sempre em unidades do SI, então sempre em metros quadrados. Já está em metro quadrado? Tá, é 1 metro quadrado. Quem que é a velocidade? Velocidade, 1 metro por segundo. E quem que é essa espessura aqui? 1 milímetro. Lembrando de colocar no SI, 1 milímetro em metro, 1 vezes 10 a menos 3. Certo? Resolvendo essa expressão, essa equação aqui, a gente chega que a força é de 0,0218 newton, certo? Então, aplicando essa mínima força, essa placa já consegue se movimentar e gerar uma velocidade de 1 metro por segundo, certo? Dúvidas? Então, estou lá no WhatsApp. Vamos para a segunda questão. A segunda questão é sobre manometria, certo? Sobre a questão de como a gente calcula a pressão em um manômetro. Acho que isso vocês estão dominando bem. Então, vamos lá. Um tubo A. O tubo A contém óleo, certo? Então, aqui a gente tem óleo, cuja densidade relativa é 0,8. Lembram que é a densidade relativa, gente? Densidade relativa é quando a gente pega a densidade do fluido e divide pela densidade da água. Então, se eu tenho uma densidade relativa de 0,8, a densidade desse fluido, que no caso é o óleo, é de 800. Sempre multiplicar por 1000. Ouviu falar em densidade relativa? Multiplica aquele valor por 1000 e aí você vai obter o Rho, certo? Que é massa específica ou densidade. Então, a densidade do óleo vai ser 0,8 vezes 1000, que é 800.
E no tubo B aqui, ó, a gente tem água. A questão pede para calcular as pressões em A e a pressão em B. Então, essa questão se divide em duas partes. Calcula a pressão em A, calcula a pressão em B. Vamos primeiro calcular a pressão em A. Ó, a gente quer essa pressão aqui no ponto A. E eu recomendo a vocês fazer o quê? Começar da esquerda para a direita, certo? Então, como a gente quer essa pressão no ponto A, a gente finge que essa parte aqui não existe. O manômetro parou aqui no ponto A, tá bom? Então, vamos lá. Pressão atmosférica. Aí vem esse primeiro fluido que é o mercúrio. Ele começou aqui e terminou aqui. Desceu ou subiu? Desceu. Se desceu, positivo. Mais ρ do mercúrio vezes G, gravidade, vezes a diferença da altura onde ele começou para onde ele terminou. 0,3 metros, certo? Próximo fluido, o óleo. O óleo começou aqui, terminou aqui. Ele subiu ou desceu? Subiu. Então, negativo. Rho do óleo vezes G, vezes essa diferença de altura entre o início e o fim, que também é de 0,3. Igual ao quê? Igual à pressão de ar. Porque a gente fingiu que esse problema, que esse manômetro acaba aqui para achar a pressão de ar, tá? Então, igual à pressão de ar. Por que a pressão atmosférica é zero, gente? Por quê? Porque a questão é a pressão manométrica. Quando a gente trabalha com pressão manométrica, a gente considera a pressão atmosférica igual a zero, certo? Então, aqui foi só substituir os valores da gravidade e da densidade do mercúrio e do óleo e a gente obtém a pressão em A, tá bom? E agora, para obter a pressão em B? Para obter a pressão em B, que está aqui, e a gente já calculou essa pressão aqui, a gente vai daqui até o ponto B, certo? Então, pressão em A, que a gente já sabe quem é. Aí, qual que é o fluido? Óleo. Começou aqui, terminou aqui. Desceu ou subiu? Desceu. Positivo. E desceu quanto? A diferença entre o início e o fim é de 0,6 metros, certo? Próximo fluido, o mercúrio. Ele começou aqui, terminou aqui. Ele desceu ou subiu? Ele subiu. Se ele subiu, negativo. Rho do mercúrio vezes G, vezes essa diferença de altura que é 0,8. Próximo fluido, água. A água começou aqui, terminou aqui. Desceu ou subiu? Desceu, então, positivo. Rho da água vezes G vezes 0,9. Por que 0,9, gente? Daqui até aqui é 0,9. Como que a gente enxerga isso? Eu sei que daqui até aqui é 0,7, certo? E daqui até aqui é 0,6 e daqui até aqui é 0,8. Então, que pedaço é esse daqui? Esse pedaço daqui vale quanto? Vale 0,2. Então, 0,7 mais 0,2 dá 0,9, certo? Igual a pressão em B. Então, a gente substitui os valores, lembrando de colocar tudo em Pascal, certo? 37,67 vezes 10 a terceira, para transformar em Pascal. E aí, a densidade do óleo, a densidade do mercúrio, a densidade da água, e a gente chega na pressão em B. Ó, aqui a foto foi corretada, mas seria 1000 vezes 9,81 vezes 0,9, tá? E a pressão em B, que eu também esqueci de colocar aqui, vou falar para vocês. Então, gente, não está escrito, mas a pressão em B dá menos 55,52 kPa, tá? Eu sugiro que vocês façam todos esses exercícios sem ver a resposta. E aí, não entendendo, vá lá e olha a resposta, tá? A próxima questão é sobre comporta, que é a questão mais polêmica, que está dando mais trabalho para todo mundo entender. Então, vamos lá. A comporta AOC, mostrada na figura, tem 6 pés de largura, ou seja, a profundidade dela aqui na foto, a terceira dimensão dela, é 6 pés, tá? E é articulado em O. Desconsiderando o peso da comporta, determine a força na barra AB.
e a comporta é vendada em C. Primeira consideração sobre essa questão. Essa questão, para não ficar número quebrado, porque a gente teria que transformar todos esses pés aqui, ó, tudo em metros, para deixar tudo no SI. Mas para a questão não ficar quebrada, não ficar com o número muito quebrado, o que é que eu considerei na resolução? Considerei que isso tudo é metro. Então, suponha que é 6 metros, 3 metros, 12 metros, 8 metros e 6 metros, tá? Então, foi algo que eu escolhi para ficar mais didático. Mas a questão real é feita toda em pés e a gente teria que transformar todos esses valores em metros e ia ficar um número bem quebrado. Então, vamos lá. Eu quero saber essa força FAB, que essa barra está sofrendo, certo? Como que eu acho? Aquela mesma técnica, gente, de calcular a força horizontal, a força vertical e fazer um momento em relação a um ponto. Fazendo um momento em relação a um ponto, a gente consegue achar o FAB. Então, o diagrama de corpo livre dessa comporta aqui AOC, certo? AOC. Esse daqui, a gente tem a força FAB, que é a força que a gente quer. A gente vai ter uma força resultante 1 e uma força resultante 2. A força resultante 1, ela está atuando numa parede plana vertical. Se a parede é vertical, a pressão ela aumenta conforme a profundidade. Então, a força aumenta conforme a profundidade. Então, esta força aqui, ela está numa distância YR, está numa distância YR em relação à superfície da água, certo? Já essa força daqui, FR2, como ela está atuando numa placa horizontal, certo? Essa placa é horizontal, essa força ela atua no centroide. Por quê? Porque a distribuição da pressão é uniforme. Então, a força numa placa horizontal atua sempre no centroide. Força numa placa vertical atua sempre no YR, contando a partir da superfície da água, certo? Só para não deixar mais dúvida, que vocês estão com muita dúvida nessa parte, tá? Então, vamos primeiro achar a força resultante 1. Rho, H do centroide, vezes a área. Rho, 1000, G, 9,81 e H do centroide, 6. Por que 6? Ó, a gente está analisando essa placa vertical, certo? Esse H do centroide é a altura do centroide da placa que eu estou analisando em relação à superfície da água. Qual placa eu estou analisando? A vertical. Onde que está o centroide dessa placa? Se o tamanho dela é 12 metros, então o centroide dela está localizado em 6 metros em relação à superfície da água, certo? O centroide dela vai estar aqui em 6 metros em relação à superfície da água. E a área dela? A área dela vai ser esses 12 metros vezes a largura, que é lá a terceira dimensão dela, vezes 6, certo? Então, a área 12 vezes 6, e a gente chega nessa força. Vamos para a força resultante 2. 1000, 9,81 H do centroide. Essa também gera um pouco de polêmica. O centroide dessa placa horizontal está localizado aonde? Está localizado exatamente aqui, certo? Então, eu quero saber a altura desse centroide em relação à superfície da água. Deixa eu tentar aqui marcar. Então, esse centroide, ele está localizado aqui. Qual que é a altura dele em relação à superfície da água? Isso é o HC. A altura dele em relação à superfície da água é 12, certo? HC é a altura do centroide em relação à superfície da água. Onde que está o centroide? Está aqui. Então, a altura dele em relação à superfície, 12. E a área? 6 vezes a terceira dimensão, que é 6. 6 vezes 6. Certo? E a gente chega nessa força resultante aqui. Porém, para a gente calcular o somatório dos momentos das forças, a gente precisa saber onde essa força FR1 está localizada. Como é que eu acho? Calculando o YR, certo? YR igual a Y6 mais YC
mais I sobre YC vezes a área. Quem que é I? Momento de inércia. Primeira coisa que a gente calcula. Momento de inércia do retângulo, base, a altura ao cubo sobre 12. Quem que é a base? É a terceira dimensão dele, a largura, 6, a altura, 12 ao cubo dividido por 12. A gente chega neste valor aqui, certo? Substitui esse valor aqui, a área é 12 vezes 6, como a gente já sabe, e o Y do centroide, onde está o centroide dessa placa de 12 metros? Está em 6. E aí a gente acha o YR. Sabendo quem é esse YR, a gente consegue fazer o somatório dos momentos de todas as forças. E o ponto escolhido foi o ponto O, certo? Então vamos lá. FAB faz um momento positivo ou negativo? Faz um momento anti-horário, então um momento positivo. E essa distância de FAB até o ponto O, deixa eu voltar lá. Distância de FAB até o ponto O é de 15 metros, certo? Então 15 metros. Vamos para a FR2. A FR2 ela causa um momento anti-horário também, e não positivo, vezes a distância. A distância é 3. E a FR1 causa um momento horário, então um momento negativo. E que distância é essa? De FR1 até o ponto O. Vai ser esse tamanho 12 menos YR. 12 menos 8. Concordam? Eu quero esse tamanho. Se essa placa toda tem 12 metros e o YR tem 8 metros, esse tamanho aqui é 4 metros. E aí a gente resolve essa equação e chega na força AB, certo? Que é 282,528 quilonewtons. Dúvida, gente. Eu sei que essa parte da matéria é um pouco mais difícil de entender, mas se você fizer passo a passo, você consegue entender. Então, qualquer coisa me perguntem. Vamos para o último assunto, que já entra na parte de cinemática. Lembrando que cinemática a gente não conseguiu acabar, então vai cair na próxima prova também. Eu vou dar continuidade ao assunto de cinemática, então na segunda prova vai cair o restante do assunto de cinemática. É bem simples cinemática, como vocês podem ver, essa parte daqui que eu vou fazer também é bem simples, bem rápida, mas envolve muita derivada. Os próximos assuntos que a gente vai ver, esse ainda não, tá? Então na prova de cinemática só vai cair aquela aula que eu postei lá no YouTube. Vamos lá. Um óleo é bombeado. Desculpa, que é bombeado. Um óleo é bombeado através de uma tubulação de 10 milímetros de diâmetro a um número de Reynolds de 2100. Lembrando que número de Reynolds de 2100 implica o quê? Escoamento laminal turbulento. Lembrem que número de Reynolds menor que 2000, escoamento laminar. Entre 2000 e 2400, ele está em transição. E de 2400 para cima, ele é um escoamento turbulento. Quem for prestar concurso na área de engenharia, é uma questão que cai muito. É questão sobre número de Reynolds. É uma questão muito fácil, mas você precisa ter em mente qual é a fórmula e quais são os valores quando o escoamento é laminar e quando o escoamento é turbulento. Então, aqui a gente tem um número de Reynolds 2100, lembrando que ele é adimensional, ele não tem dimensão. E o 2100 é um escoamento que está em transição entre o laminar e o turbulento. A massa específica do óleo, que está passando na tubulação, é de 855 kg por metro cúbico. E a viscosidade é de 0,021 pascal segundo. A letra A da questão pergunta qual que é a velocidade na tubulação. Simples e rápida essa questão. Fórmula de número de Reynolds. Número de Reynolds igual a ρVd sobre μ. Eu tenho o número de Reynolds? Tenho o número de Reynolds. Eu tenho a densidade do fluido? Tenho. Tenho a velocidade? Não, porque é o que eu quero saber. Tenho o diâmetro? Tenho. 10 milímetros. Lembrando que sempre colocar no SI, sempre colocar em metros. 0,01 metros. Tenho a viscosidade desse fluido? Tenho também. 0,021 pascal segundo. Então, resolvo essa equação e chego numa velocidade de 5,16 metros por segundo. Na letra B, ele pede para manter esse mesmo número de Reynolds, continuar sendo 2100,
manter também a mesma velocidade, que foi essa que a gente encontrou, para o escoamento de outro fluido. O que é que vai mudar? Vai mudar o fluido. O fluido agora ele tem uma massa específica de 925 kg por metro cúbico. É um fluido mais denso. E a viscosidade dele é de 0,015 pascal vezes segundo. É um fluido menos viscoso. Se ele é menos viscoso, ele é mais, tem maior fluidez, certo? Qual deverá ser o novo diâmetro da tubulação utilizado? Então vamos de novo. Fórmula de Reynolds. Tem o número de Reynolds? Tem. Tem a densidade? Tem. Tem a velocidade? Tem, que foi o que a gente achou aqui. O diâmetro é o que eu quero saber, dividido pela viscosidade, que agora é 0,015. Gente, mudou a viscosidade, desculpem, corrijam aí. A viscosidade é 0,015, tá? Corrijam. E aí, eu resolvo essa questão e acho o meu novo diâmetro, certo? Obviamente que não vai dar esse valor, porque aqui eu coloquei 0,021 e aqui é 0,015. Por favor, corrijam e me falem qual que é o valor do diâmetro, certo? Então, é muito simples essa questão do número de Reynolds e é sim um assunto que vai cair na prova, tá? Então, é isso, gente. A prova é basicamente isso. Eu coloquei as questões principais, a cara da prova, vamos dizer assim. Qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp. Eu peço que vocês tentem fazer essas questões antes de olhar a resposta. E depois que olhar a resposta e ainda assim não entender, me perguntem, tá bom? Então, boa prova para todo mundo. Espero que vocês tenham entendido e tenha sido proveitoso esse primeiro bimestre. Apesar dos pesares, apesar da gente não ter mais aquele contato, né? Então é isso, gente. Boa noite.